A paz do Senhor, irmãos. Sou o presbítero Edson. Venho trazer a palavra do dia nesta sexta-feira na vida dos irmãos. A todos que acompanham a palavra, que também transmitem essa palavra, eu peço para os irmãos, ouça essa palavra até o final, medite nela e, se possível, transmita essa palavra para outros. Pessoas não crentes, pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus Cristo, ou pessoas desviadas, ou outras pessoas que necessitam ouvir um pedacinho da palavra de Deus. Nós temos aí 96 pessoas inscritas no nosso canal da igreja. Se cada uma delas visualizasse esse vídeo e cada uma delas passasse adiante, alcançaríamos muito mais vidas com uma palavra simples, mas uma palavra de Deus. Uma palavra que oramos e pedimos inspiração do Senhor para poder trazer para os irmãos. E é uma grande satisfação para nós poder gravar, separar um tempo para estudar a palavra e trazer um pedacinho da palavra de Deus para os irmãos. Hoje a palavra vem de um curso que eu estava fazendo no meu trabalho e a palestrante falou uma palavra interessante que eu não tinha ouvido falar, que é procrastinação. Procrastinação é o ato de deixar para depois, ou adiar uma tarefa importante, deixar para fazer amanhã. Isso para a pessoa comum, que não é cristão, já está sendo um grande problema nas empresas. Por causa da tecnologia, da internet, pessoas estão procrastinando cada vez mais. Por natureza, nós já procrastinamos, o que é deixar de fazer tarefas importantes. Ou por falta de criatividade, ou por medo, ou por preguiça. Nós acabamos empurrando com a barriga. Nós vemos aí exemplos familiares, né? Por exemplo, eu costumo brincar que quando uma mulher, a nossa esposa, pede para a gente fazer uma tarefa, não precisa ela ficar cobrando de 6 em 6 meses, que se nós falamos que vamos fazer, nós vamos fazer. Isso é procrastinar. Não está muito afim de fazer aquilo e ficar empurrando com a barriga. Nas empresas, por exemplo, nós vemos que hoje essa procrastinação está se tornando um problema muito grande de produtividade. Porque um funcionário tem um projeto para fazer, ele liga o computador, olha aquela tarefa. Se for só ele que tem que resolver aquilo, ele fala, primeiro eu vou tomar um café. Aí ele vai, toma um café, demora ali uns 15 a 30 minutos, encontra alguém para conversar, conversa com a pessoa, mais meia hora, aí volta. Aí dá uma olhada no Facebook, olha nas notícias da manhã, passa ali mais meia hora, faz alguma tarefa mais simples, mais fácil de resolver, responde algum e-mail do chefe. Já deu a hora do almoço. Ele almoça, 1h30, depois descansa um pouquinho do almoço, toma um cafezinho da tarde, conversa mais um pouco, e aquela tarefa importante foi empurrando com a barriga. Nós vemos isso muito acontecer nos dias de hoje nas empresas. Mas na nossa vida cristã não pode ser assim. O diabo está muito feliz com crentes que procrastinam, que adiam tarefas importantes, que adiam projetos que poderiam trazer benefício para a casa de Deus. Ficam empurrando com a barriga. Se o diabo tivesse que escrever um livro, ele escreveria com certeza esse. Procrastinação. Não faça uma coisa que você pode fazer hoje, não faça uma coisa hoje que você pode fazer amanhã.
Deixe para amanhã. E se amanhã não der, deixe para depois de amanhã. A palavra diz em Efésios que os tempos são maus. E nós vemos aí Satanás tomando o tempo da igreja, tomando nosso tempo cristão. Quem escreveu sobre procrastinação, não com essas palavras, mas foi, para variar, Salomão. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança, algo que você tem querendo conquistar, que quer conquistar, uma esperança de salvação, por exemplo, uma esperança de ter um templo novo, uma esperança de ver a sua igreja, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Nós temos projetos de longo prazo, mas se perdemos no como chegar até lá, como fazer isso acontecer. E procrastinamos a nossa vida toda, empurrando com a barriga, achando que servindo a Deus da forma que estamos servindo está bom. Indo nos cultos, deixando a nossa oferta. Mas Deus fala que esse ato de procrastinar projetos importantes faz adoecer o coração. Pessoas estressadas, pessoas hoje que entram em conflito com seus irmãos, pessoas que procrastinam o perdão, não conseguem liberar de uma vez o perdão, que não caiamos nessa armadilha de Satanás, irmãos. Mas que definimos projetos para o reino de Deus. Por exemplo, se vamos fazer um grupo de evangelismo, vamos começar com um projeto de tempo, falando tal data, vamos reunir para montar o grupo de evangelismo. Esse é um exemplo. O que precisamos para isso? Pessoas que estejam dispostas a sair e evangelizar nos lares, pessoas que estejam em oração, preparadas na palavra, ou pessoas que querem ir fazer a obra de Deus. E pronto, definir. Até o fim do mês sairemos e buscaremos almas. Isso é um projeto que a Igreja do Senhor prorroga, empurra com a barriga, mas não sabemos como sair disso e definir e fazer de uma vez. Outros projetos, como a compra de um terreno, será que é isso a vontade de Deus mesmo? Ou os tempos são tão maus e tão abreviados que não teremos tempo de construir um templo próprio? E por que não investimos na igreja que nós estamos? Reformando o nosso templo, atraindo irmãos e irmãs para louvar ao Senhor num templo mais aconchegante, mais atrativo para as pessoas de fora. Será que esse não é um projeto de Deus importante que estamos postergando? Ou projeto de liberar o perdão, como foi falado na terça-feira, para podermos participar da ceia do Senhor, livres de qualquer condenação? Às vezes postergamos o pedido de perdão e o arrependimento. Coisas pequenas que nos levam a participar da ceia injustamente. Tudo isso, irmãos, faz adoecer o coração do cristão.
postergar atitudes importantes. Quando aquele jovem veio a Jesus e queria segui-lo, e falou primeiro: deixa eu enterrar meus pais primeiro, depois eu vou segui-lo. Jesus falou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque ele estava falando para aquele jovem: olha, o mais importante na sua vida sou eu. A salvação sou eu. Que essa mensagem fique em nosso coração, irmãos. O mais importante em nossa vida é seguir a Cristo e fazer de tudo para podermos alcançar almas para o seu reino, o reino de Jesus. Isso é o mais importante que temos. É o projeto mais importante. Então vamos dividir essas tarefas em tarefas menores para que possamos cumpri-las e não deixar para depois. Um cadastro dos irmãos da igreja, tarefas simples que postergamos, uma organização melhor, um escritório que precisamos montar. Isso tudo são tarefas que podemos fazer e definir, falar até final de janeiro vamos fazer, até o final de fevereiro vamos fazer. Unir forças e recursos para podermos fazer. É isso que Deus quer da nossa vida. E você que me ouve, na sua vida material também. Não adie mais. Faça. Divida tarefas em tarefas menores e peça sabedoria a Deus e faça. Para você poder alcançar os desejos do seu coração. E em nome de Jesus Ele vai te guiar e você vai poder cantar o hino da vitória no final desse ano. Quando vê que cumpriu o desejo do Senhor. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Que possamos cada vez mais tomar atitudes para poder alcançar o reino de Deus com sabedoria. Deus abençoe em nome de Jesus.